Lindezas Climáticas, meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso? O nosso programa sobre crise climática aqui na TVT. Todo mundo já ouviu falar em painéis solares, energia eólica, carros elétricos, materiais biodegradáveis, biocombustíveis, chaminés não poluentes, entre tantos novos termos que pipocam na mídia nos últimos tempos. Mas do que tudo isso se trata? A humanidade inteira corre contra o tempo para encontrar soluções que proporcionem sustentabilidade diante dos recursos finitos do planeta. Todos esses termos são algumas tentativas de inovar e criar sistemas de energia, transporte e produção que não aceleram mais ainda a degradação do planeta durante a crise climática. No entanto, alguns desafios permanecem. No Brasil, uma obra sustentável chega a ser 40% mais cara do que uma obra comum. O que deixa a pergunta: como podemos democratizar essas inovações para garantir o fim da crise climática? O mundo precisa de mudanças e eu quero saber, a gente tem clima para isso? Tem Clima Pra Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube e da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, recebemos Camila Camilo. Ela é uma ativista e empreendedora social que busca a construção de pontes entre o setor privado e iniciativas populares para desenvolver inovação aberta, responsabilidade social, estratégia ESG e projetos de ação climática. Depois de 5 anos engajada com as comunidades da Floresta Amazônica como voluntária em projetos sociais, Camila lançou recentemente a Creators Academic Initiative, uma experiência de influenciadores digitais de base que visa criar formas inovadoras e estratégicas de comunicar mensagens sobre ação climática e democracia. Olá, minha maravilhosa, seja bem-vinda. Oi, Amanda, obrigada. Estou muito feliz com o convite. Vem com a gente que hoje o programa tá lindão. Vamos ver agora a nossa reportagem da semana. Bom, eu sou a Cami, eu tenho 30 anos, eu sou empreendedora social. Eu trabalho hoje como consultora, especialista em estratégias de responsabilidade social, mas também desenhando programas de inovação aberta com foco em tecnologias sociais, convidando as organizações, sejam elas privadas ou do terceiro setor, a desenharem estratégias de inovação com as pessoas mais afetadas pelos programas e projetos que elas estão lidando, né? De fato, conectar as pontas consumidor ou beneficiário com a empresa ou gestor do projeto. Eu sempre fui ativista pelos direitos humanos e a minha vida inteira eu trabalhei especialmente com direitos da criança e do adolescente. Há 2 anos e meio atrás, 3 anos mais ou menos, eu comecei a fazer parte da comunidade Global Shapers e foi quando eu me deparei com o primeiro grupo de pessoas que se chamavam de ativistas climáticos. Eu nunca tinha nem ouvido falar do assunto. É isso, eu era uma dessas pessoas em que o assunto sobre mudanças climáticas não chegava. Quando a galera começou a me explicar um pouco mais, eu comecei a conectar com tantos desafios sociais que a gente vive, mais especificamente, enfim, comecei a fazer ações, me envolver com uma parte mais de plantio, de árvores e tal. Eu fui para a Floresta Amazônica e aí mudou completamente a minha perspectiva, assim, quando eu vi o quanto o comportamento, os hábitos de consumo dos grandes centros são, na verdade, combustível para a queima das florestas e a destruição de um ecossistema tão rico como a Floresta Amazônica e outros biomas brasileiros. Eu falei, não, eu preciso mudar o meu comportamento a partir dessa vivência, pensar no que a galera chama de tecnologias verdes, energia limpa e tudo isso é um elemento do que a gente precisa ter dentro do contexto das mudanças climáticas, assim. Para lidar com isso, a gente precisa de uma mudança radical de comportamento e a gente precisa de algumas tomadas de decisão das pessoas que mais poluem, das empresas, principalmente, que mais poluem, que mais emitem gases, que elas mudem a forma como elas pensam e parem de ver só o lucro como objetivo final das suas organizações. Tecnologias verdes e inovação, elas andam de mãos dadas nesse processo, mas acho que a gente precisa falar de tecnologias que existem há muito tempo, são ancestrais
A gente fala sobre limpar o ar, mas porra, a floresta tem uma tecnologia assim que funciona muito bem, chama árvore. É só a gente parar um pouquinho de derrubar. Então eu acho que tem um regressar às soluções baseadas na natureza. Então a gente precisa falar sobre repensar os meios de produção, especialmente relacionados à alimentação. No Brasil a gente fala assim, o agro é pop, o agro, nossa, sustenta o Brasil e não sei o quê. Mas a verdade é que o agro do Brasil não alimenta o brasileiro, não põe comida na mesa do brasileiro. Tem uma nova área surgindo, que a galera tem chamado de empregos verdes. Então é a galera que quer trabalhar promovendo mudanças e garantindo que meio ambiente é pauta das tomadas de decisão. E aí, para quem gosta de tecnologia, mais propriamente dita, queria dizer que tem um campo de pesquisa e de desenvolvimento de produto muito grande. A economia circular, eu acho que é um dos campos com maior abertura hoje para soluções inovadoras, que a gente precisa resolver a nossa relação com os resíduos, assim, sabe? A gente precisa parar de gerar resíduos novos, a gente precisa começar a lidar com tudo que já está dentro da nossa cadeia sendo descartado. Então, você tem alguma ideia boa para isso? O mercado está precisando de você. Então, Camila, me conta. A gente tem clima para impedir a crise climática? Eu acho que clima talvez esteja faltando um pouquinho no país que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente pode construir o clima para isso. Clima que eu digo mais emocional mesmo. As pessoas estão sentindo medo, não tem um jovem com quem eu converse que não fala, será que eu vou viver para ver o mundo melhor? Será que eu vou viver para ver o planeta se recuperar? Então, eu acho que cabe a nós mesmos construir o clima e a segurança psicológica e emocional que a galera precisa para enfrentar a crise climática. É real, e acho que é a nossa geração que está arregaçando as mangas e dando a cara a tapa para construir uma nova realidade. E um dos pontos que você sempre destaca em relação ao uso das novas tecnologias é a conscientização para usá-las a serviço da nossa evolução. Pensando no meio ambiente, como podemos usar a tecnologia ao nosso favor e colaborar para a construção de um mundo sustentável? No nosso caso, eu acho que a gente pode usar a tecnologia primeiro para se informar. A nossa geração é a primeira geração que está conectada com o mundo inteiro, graças à internet. Então, a informação é a nossa principal forma de combater a desinformação e a tecnologia ajuda a gente a chegar até a informação. A segunda, eu acho que é muito conectada ao tipo de dispositivo que a gente usa. Então, hoje em dia a gente tem um computador na nossa mão, um smartphone e tal. Mas será que todo mundo precisa de todos esses dispositivos? Tem pessoas que precisam mais, tem pessoas que precisam menos. E aí eu acho que a gente precisa ficar atento ao volume de dispositivos. Se a gente pensar no Brasil, a gente tem em média 4 celulares por pessoa no Brasil. Porque todo ano as pessoas trocam. E a indústria se mantém falando assim, olha, é obsolescência programada dos dispositivos. Então assim, em 1 ano ou 2 anos você vai ter que trocar. Só que não tem necessariamente um caminho para você retornar aquele resíduo que foi gerado com aquele equipamento que você está deixando. Eu acho que a gente precisa falar de economia circular. E a economia circular é a favor, né, tipo, andando lado a lado com a tecnologia. Por último, não menos importante, eu acho que a tecnologia tem um poder muito grande de abrir portas e de revelar novos mundos. Eu me lembro quando trabalhava com fabricação digital na Prefeitura de São Paulo e eu via crianças descobrindo uma impressora 3D ou descobrindo programação e aí elas se sentiam empoderadas e capazes de fazer alguma coisa por elas mesmas. Imagina, você nunca teve um brinquedo, e aí você aprende a modelar ele em 3D, e aí você faz o seu próprio brinquedo. Isso é completamente transformador. Meu, total. E acho que quando a gente vai pensando nessa prática da gente estar à frente, colocar a mão na massa, a gente constrói um mundo mais sustentável. E uma das formas de a gente construir esse mundo mais sustentável é através da economia circular. Você já escutou esse termo? Ká, explica pra gente o que é essa tal de economia circular. Bom, a ideia da economia circular é pensar que tudo que entra no sistema tem que permanecer no sistema. Então, começa a matéria-prima, se transforma num produto, volta a ser matéria-prima. Para o mesmo objeto ou para um novo objeto. E aí você pode fazer isso com tudo. É muito comum a gente falar sobre economia circular no meio alimentício. Então, a gente fala daquele zero desperdício e tal. Mas existe economia circular para tudo.
Então, todas as indústrias hoje precisam começar a pensar que, ao colocar um produto no mundo, ela tem que cuidar da cadeia inteira, da vida daquele produto, né? Imagina o seguinte, hoje no Brasil, a matéria-prima que tem maior sucesso na economia circular são as latinhas de alumínio. A gente recicla no Brasil mais ou menos 98% das latinhas de alumínio que a gente coloca como matéria-prima pura. Então, toda latinha de alumínio que você se depara já foi outra latinha antes, quase todas elas do Brasil. Então, será que a gente consegue fazer isso com plástico? Será que a gente consegue fazer isso com outros metais? Esse é o caminho, assim. A economia circular é a gente pensar que o sistema não pode mais só produzir um novo resíduo e deixar ele no meio ambiente para ficar lá por 200, 300, 600 anos sendo absorvido. A gente tem que continuar usando o máximo que a gente puder até o limite da decomposição daquele material. E Ká, pensando nessas novas tecnologias em prol do meio ambiente, aqui no Brasil, deparamos com a desigualdade da inclusão digital. Quais são os reflexos dessa desigualdade de acesso às novas tecnologias para a sociedade do futuro? A última TIC Domicílios, que é a pesquisa que tenta avaliar, né, a presença de conectividade na vida dos brasileiros, tinha sido feita, se eu não me engano, em 2019, a última que eu li. E as classes C e D e E do Brasil, em geral, acessavam a internet, D e E principalmente pelos celulares pré-pagos. Com a pandemia, imagina que o Brasil tem um buraco de conectividade, né? A gente tem 210 milhões de pessoas vivendo no Brasil e metade delas não tem acesso à internet ainda. Ou vivem em regiões que não tem nenhuma cobertura tipo, de comunicação estruturada, sabe? E aí, o desafio quando a gente fala com as telecoms, eles dizem, mas aquele território não é lucrativo para mim. Então, aqui a gente está falando... Olha, de novo, a indústria colocando o lucro na frente das pessoas e do desenvolvimento social. A falta de acesso e de inclusão digital faz com que hoje, num mundo em que tudo depende do digital, essas pessoas fiquem para trás. Quando o Fórum Econômico Mundial fala assim, olha, milhares de profissões estão sumindo e elas estão mudando, elas estão indo para o digital... Se essas pessoas não forem incluídas, elas não vão fazer parte dessa evolução. Para onde é que elas vão? Que recurso elas vão ter? Do que elas vão viver? A inclusão digital tem um papel fundamental de colocar as pessoas em contato com esse mundo globalizado. E a gente precisa que as pessoas saibam o que tem para fora. Então, a gente precisa que conectividade seja política pública. Porque se não for política pública, não vai ser democratizado. E aí, assim... Imagina, uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem um programa de Wi-Fi livre. A briga que foi para instaurar um programa de Wi-Fi livre com mais de 600 pontos na cidade foi absurda. Nenhuma telecom quis abraçar o projeto. Muito pelo contrário. Eles se posicionavam no tipo assim, não, isso não vai funcionar. Ah, mas se você colocar internet de banda larga de qualidade, a pessoa não vai comprar. Não vai pagar a internet que eu estou oferecendo, sabe? E, na verdade, não é isso. Quanto mais a gente dá acesso... E aí eu sempre falo isso, que o crescimento das pessoas, ele é proporcional ao buraco de acesso delas, sabe? Quando você acessa, você não consegue desver. Então, assim, acessei a internet, não sei mais o que é a minha vida sem isso. Eu vou criar condições para eu poder ter esse recurso sempre, porque faz diferença. E aí, o pior para mim é que a gente glamourizou durante a pandemia histórias de crianças que subiam na árvore para conseguir sinal de celular para fazer aula. A gente, e assim, viralizou, sai na TV, um monte de coisa. Isso não deveria ser assim. Tipo, tô roubando a internet de um estabelecimento comercial para eu poder estudar. Enquanto isso, tipo, o governo federal estava bloqueando projeto de lei que dava acesso a chips com internet para as crianças poderem estudar. Então, assim, conectividade é direito básico. Total. E acho que quanto mais a gente acompanha essas políticas públicas, quanto mais a gente se aprofunda nesse conteúdo, mais base teórica e argumentativa a gente tem para dialogar com os tomadores de decisão. Porque muitas vezes as coisas que a Camila está trazendo aqui não chega na população, não chega nas nossas casas e a gente vai ficando cada vez mais afastado desses espaços, desses diálogos e outros
Geralmente o homem branco vai tomando decisões por nós. E decisões que não nos representam, como essa de barrar a conectividade da galera preta periférica e pobre. Mas, gente, calma aí. Tem muito papo bom e a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre as possíveis inovações diante do cenário internacional de hoje. Não saia daí. Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso? Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui no Tem Clima Pra Isso a Camila Camilo, que é ativista e empreendedora social. Cá, você trouxe no bloco anterior que a conectividade ela não está sendo um direito básico. E quando a gente pensa no direito à vida, nos direitos básicos, a gente associa à discussão climática, porque falar de clima é falar da vida. E aí eu quero saber, o que conectividade tem a ver com mudanças climáticas? Uou, tem muito a ver. Tem muito a ver. Eu acho que conectividade traz a possibilidade das pessoas se unirem como nunca antes, em prol ou de uma causa. E aí não tem só a ver com clima, tem a ver com qualquer coisa que você levante como uma bandeira. Antigamente você ficava isolado, literalmente. Hoje você pode se conectar com o mundo inteiro. Para manter a gente conectado, a gente também está usando um volume absurdo de energia. E esse volume absurdo de energia custa caro para o meio ambiente em vários sentidos, porque a nossa matriz energética não é tão limpa assim. Tudo que a gente precisa para construir dispositivos tecnológicos que a gente usa, para oferecer internet, para oferecer energia, enfim, vem da natureza e a gente precisa cuidar do processo para oferecer conectividade. Mas, sobretudo, eu queria falar da conectividade como ferramenta. Quando uma pessoa hoje, por exemplo, se não fosse a internet, a gente não teria em 10 dias, 12 dias, conseguido chegar a uma resposta para o caso do Dom e do Bruno, por exemplo. Se não fosse a internet, a gente não teria em Glasgow, no ano passado, durante a COP, 200 mil pessoas mobilizadas nas ruas para fazer um protesto com relação à crise climática. Se não fosse por causa da internet, a gente não teria movimentos de juventude que nasceram do outro lado do mundo se conectando com o Brasil. A gente não teria povos indígenas ampliando as suas vozes, porque, os nossos políticos não estão ouvindo. Então, eles encontraram uma outra plataforma. E essa plataforma ela é oferecida na internet. Então, hoje, para as pessoas poderem colocar a voz delas no mundo, elas precisam estar conectadas. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do Tem Clima Pra Isso, para a gente aprofundar essas questões. Até breve! Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso? O programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima Pra Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Pensando em conscientização, estamos sob um governo sem direcionamento estratégico para resultados concretos nas políticas de clima e meio ambiente. Como podemos nos atentar a essa questão e buscar por medidas que levem esse debate para as disputas eleitorais deste ano? Bom, primeiro de tudo não acredita em tudo que você recebe no seu celular. Premissa básica, gente, vamos checar fake news. É isso, eu acho que tem uma... O mundo está cheio de informação e o maior desafio é fazer curadoria. Então, seja responsável quando você recebe qualquer conteúdo antes de sair repassando, sabe? Tem um outro lugar que é tentar escolher pessoas que você pode acessar para votar. Porque o que eu vejo de muita distância é quando a gente, sei lá, eu vou votar uma candidata a deputada federal que, sei lá, nunca passou no meu bairro. Cara, eu preciso lembrar quem são as pessoas que eu escolhi para me representar. Sim. Né? E, de novo, se comprometam a... Gente, a gente não tem outro caminho agora. Né? Então, meu convite se você quer um Brasil melhor, presta atenção no seu voto. Assim. Eu acho que essa é a principal coisa para falar.
com relação a políticas públicas, o executivo está aí, depois de eleito, às vezes a gente tem a ideia de que a gente não pode cobrar essas pessoas. Mas a gente pode, as audiências públicas estão aí, existem diversos canais de comunicação que a gente pode ter com os governos, a gente pode criar iniciativas públicas. E é foda porque o sistema vai criando caminhos de complicar as iniciativas públicas, assim, né? Tipo, as movimentações populares. Mas dá para fazer, é só não desistir. Mana, eu adorei trocar ideia com você e eu tenho certeza que as lindezas climáticas que estão acompanhando a gente querem saber mais sobre isso, querem buscar referências, então eu queria te escutar. Você poderia indicar algumas pessoas, organizações, livros para quem quer entender mais sobre inovação e meio ambiente? Boa, posso. Falando sobre inovação, eu acho que A Máquina que Mudou o Mundo é um livro maravilhoso, assim, a cabeça explode de possibilidades. Você gosta de ficção, Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro de cabeceira, assim, é uma coisa que eu me divirto, mas é de você pensar, cara, fora do planeta a gente também tá fazendo merda. Esse livro foi escrito há tanto, essa coleção de livros foi escrita há tanto tempo e traz várias coisas. Se você quer refletir uma coisa um pouquinho mais, ainda falando de histórias, mas já focando em crise climática, tem um livro que é Justiça Climática, da Mary Robinson, está traduzido em português agora e é uma leitura super fácil. Eu estou ouvindo um podcast que é recente, que é o Tempo Quente, e tem trazido principalmente questões relacionadas à Amazônia. E aí eu acho que vale a pena conectar. De pessoas... Nossa, eu admiro tanta gente. A Amanda é a pessoa que mais indica pessoas nas redes sociais, então... Eu acho que se vocês acompanharem as indicações dela, vai ter bastante coisa. @souAmandaCosta. Mas hoje eu olharia, por exemplo, para Samela Sataremaué. Sim. Para o Arejuruna, de organizações, acho que o Engaja e o Nossas. Gente, sigam a Creators Academy. Porque a gente vai trazer 50 novas pessoas. @Creators Academy Brasil. Conta o pitch de 30 segundos sobre o que é a Creators Academy. Tá, a Creators Academy é uma plataforma de conexão entre pessoas comunicadoras dos biomas brasileiros. Então, a nossa ideia é, através da experiência com os biomas, contar as histórias desses espaços que muitas vezes estão esquecidos ou que a gente só vê quando acontece uma notícia ruim, né? Eu acredito muito que a gente muda de comportamento também tendo uma experiência positiva. E a psicologia positiva já traz que a transformação no comportamento, quando você vive uma experiência positiva, ela é diretamente proporcional à mudança de comportamento que um trauma causa. Então, a gente está levando uma galera para viver coisas lindas, dessa vez na floresta amazônica. E essas pessoas voltam ampliando a voz da floresta, que tem falado, enfim, tem falado alto a todos os nossos corações. É mais ou menos isso que a Creators faz. Muito bom, chiquérrima. E muitas vezes a gente acha que, clima tá distante, a Amazônia tá distante. Não, gente, tá impactando o nosso presente e vai impactar ainda mais o nosso futuro. E, Cá, falando em presente, que presente você deixa pro presente? Que pergunta difícil. Aquela pergunta profunda, assim. Eu acho que eu deixo pro presente conversas reais, assim. Eu gosto de falar que eu quero mudar o mundo uma conversa por vez. E aí essas conversas só podem acontecer no presente, com olho no olho, com integridade. Então eu deixo conversas sinceras, assim. E se uma palavra que eu falar fizer sentido para alguém, eu já tô feliz. Achei potente, mano. Arrasou, né, gente? Cá, gratidão por trocar essa ideia comigo e que a nossa conversa possa contribuir para seguirmos inovando nesse momento de crise. Também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso? Tchau, tchau, minhas lindezas climáticas. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo!